Enquanto o povo se alegra, se diverte, conta piada, as pessoas não se ligam no que está acontecendo no mundo, principalmente em relação ao Brasil, né? Vocês estão vendo um presidente dos Estados Unidos trazendo todo um aparato de guerra e se colocando diante da soberania de um país, que é a Venezuela. Só que vocês não estão entendendo as coisas que estão acontecendo ao redor de vocês, tá? Muitas pessoas na internet, de um tempo para cá, começaram com essa ideia de transformar o crime em terrorismo. E a gente sabe que as pessoas se comovem, as pessoas não gostam da criminalidade. Ninguém gosta da criminalidade, isso é verdade. Então, o discurso delas acaba entrando de forma sorrateira no ouvido de vocês. Porque há décadas, há séculos existia criminalidade no Brasil e não tinha esse discurso. Por que esse discurso começa a vir de forma tendenciosa? Porque as pessoas não estudam o contexto dessa narrativa. Essas pessoas são pessoas que trabalham em detrimento do estrangeiro, em detrimento principalmente dos americanos. Vocês sabem que o Brasil, com o BRICS, com o acordo de Brasil, Rússia, África, China e Índia, é um acordo que poderia livrar o Brasil do dólar, da escravidão do dólar, né? Ou seja, a gente não precisaria vender a nossa soja a preço barato, né? E depois comprar o produto feito da soja, o óleo, em dólar, sendo 5, 6 vezes mais alto. Então, os Estados Unidos não quer perder essa situação. E ele está partindo para a guerra. Vocês observam, ele começou a saindo de todos os projetos de guerra que tinha, tirando soldados de todos os lugares, deixou países na mão com pessoas entregues simplesmente para morrer, porque se tornaram traidores da pátria. Né? Eles foram lá, ajudaram o exército, depois veio com aquela desculpa de que ficaram tanto tempo lá, que não precisam mais proteger. Começou com Biden. Sabe por que começou com Biden? Porque tudo isso daí são trajetórias traçadas pela inteligência americana. Quem manda nos Estados Unidos não é só o presidente, não. Existe todo um aparato inteligente por trás daquilo ali. Tem supercomputadores, eles invadem países, eles sabem dados de pessoas, né? E aí, o interesse do Trump sempre nos seus discursos passados era a Venezuela. A Venezuela, quando você olha de forma superficial, os brasileiros, não estudando a história, você vai falar, não, que o Maduro é mau, o Maduro é cruel, que aquele lugar as pessoas passam fome. Vai estudar a história da Venezuela, estuda a história de Cuba, vê o que os Estados Unidos fez com Cuba, uma ilha a 180 quilômetros dos Estados Unidos, explorava Cuba, colocava sua máfia lá, cassinos, prostíbulos, tudo dos americanos ricos. E aí, quando a população se irritou com aquilo, que a população só tinha a mão de obra escrava, a população pediu ajuda do Che Guevara, que era um médico, e do Fidel Castro, que era um bacharel em direito. E ali foi feita toda aquela retomada do país. Eles simplesmente tomaram todas as coisas que os Estados Unidos tinham colocado naquele país e foram 7 décadas de embargo comercial, que ninguém fazia comércio com aquele país. E quais foram os países que salvaram? Quais foram os lugares que salvaram? A União Soviética, que conforme as palavras do Fidel Castro, era como o sol para Cuba. Né? E ali você tem médico que ganha menos do que um taxista. Por quê? Isso não chegou assim por conta um presidente qualquer. O Fulgêncio Batista, que foi presidente de Cuba, ele era integrista. Então as pessoas se irritavam com o presidente, tiraram ele, depuseram ele, porque ele só pensava nele. Tá? E aí você vê a história da Venezuela, que sofreu embargos econômicos dos Estados Unidos, do Reino Unido, em plena crise do petróleo. Então, os Estados Unidos está sempre botando o seu pezinho nos lugares. Ele participou da ditadura no Brasil, financiou a ditadura no Brasil, na Argentina e no Chile, se eu não me engano, no Chile. 3 lugares onde os Estados Unidos sempre colocou o seu pezinho. E agora eles estão vindo com as suas embarcações para uma nação, né? Com a alegação de quê? De que vai caçar terrorista. Com essa alegação. Por isso que
esses caras vendidos aqui no Brasil, que são o câncer do Brasil, essa gente que vem com essa narrativa de transformar o crime em terrorismo, o intuito deles não é ajudar em nada o Brasil. O intuito deles é ajudar essa narrativa a entrar no coração do brasileiro, e sabe que o brasileiro não tem o hábito de fazer essas pesquisas, e fazer com que realmente o Trump tenha um passaporte para entrar aqui. E se os soldados americanos botarem o pé aqui, você tem lá navios com vários caças. Sabe o que vai acontecer? A nossa soberania nacional vai ser ferida. Esses caras vão começar a entrar aqui e arrumar problema. Por quê? Porque a proteção deles são 33 países da OTAN. Para tirar eles daqui, você vai ter que usar de força e violência. Se for feito isso, o exército brasileiro, e a gente sabe que o brasileiro ele é meio irritado, ele arruma confusão mesmo. Se botar os pés aqui vai dar ruim. Se botar os pés aqui no Brasil, nós não somos uma nação qualquer, não. O povo se revolta. Aqui, a diferença é que a população ela elege um presidente, diferente dos Estados Unidos. A população lá é marionete. Lá são colegiados, lá são estados, lá é uma eleição totalmente diferente. Aqui quem manda é a população. A população escolhe o seu presidente. São nações totalmente diferentes. E ele está irritado com as posturas do Brasil, e o problema é dele. O Brasil não pode ficar abaixando a cabeça mesmo para o americano, não. Entende? E aí o intuito dele é tomar a Venezuela, que possivelmente até o final do ano, por esses dias, né, posso estar falando aqui e ele começar a invadir. Ele vai invadir a Venezuela. Ele está fazendo igual se faz numa guerra. A tática de que talvez eu faça, talvez eu não faça. Ele está fazendo uma tática de engano. E ele vai invadir a Venezuela. Ele não traria todo esse aparato à toa. Entendeu? Se caso ele não vier invadir, que eu acho eu falei disso no vídeo passado, ele vai conseguir recursos da Venezuela. Ele vai conseguir alguma coisa, colocar uma base ali. E vocês não sabem que o Brasil tem muitas riquezas, o celeiro do mundo. O Brasil tem um potencial incrível. Esse cara quer explorar aqui. O Brasil tem nós temos aqui em Angra, né? Esqueci o nome. Nós temos aqui um centro de lançamento, que é o único do mundo capaz de economizar 30% de combustível nos foguetes. É o único ponto estratégico do mundo onde é possível fazer isso. E os Estados Unidos não querem que um país seja livre para comercializar com a China, livre para comercializar com qualquer país que queira, com a Rússia. Esse cara, ele fere as soberanias dos países, ele não respeita. 85% do financiamento da ONU era dos Estados Unidos. Por isso que eles faziam o que quer, por isso que Israel fazia o que quer na ONU. E não era barrado. Israel há anos e anos e anos vem sendo reprimido pela ONU por conta de situações que tem feito contra o povo árabe. Né? Mas aí vai para o brasileiro, pensa que o povo árabe é do mal e não entende o contexto. Aquele povo está lá desde 638. Eles foram autorizados a viver ali pela Liga das Nações. Quando o Império Turco-Otomano Turco foi expulso porque apoiou o Bigodinho na Primeira Guerra Mundial, a ONU com a direção da Grã-Bretanha permitiu que os árabes vivessem ali desde o ano 638. Os judeus foram expulsos de Jerusalém em 135 pelo imperador Adriano, que trocou o nome de Jerusalém para Palestina. Então aquele povo o povo de Israel só conseguiu voltar lá por conta do movimento sionista, do Theodor Herzl. Um movimento sionista que não permitiam todos os judeus voltar. Pessoas que eram aleijadas, pessoas que eram pobres não voltavam para sua terra. É tudo uma máfia aquilo ali, cara. Tá? E aí no ano de 1918 que eles conseguem retornar, sendo que os árabes estão lá desde 638. Então, tem que entender o contexto da história para vocês não... parece que a população brasileira ela não estuda a história a fundo. Ela tem esse problema, né?
Aquele ataque que foi feito na Rave lá em Israel, o cara que era o arquiteto ali era o Ibrahim Siué, Ibrahim Inhoa Siué, que estava preso há 23 anos, prisão perpétua, e foi solto. Foi solto pelo quem? Na época do Netanyahu, tá? Então existem coisas acontecendo por debaixo dos panos que as pessoas que não costumam estudar ficam por fora. E aí se torna a massa de manobra dessa gente. Não, tem que transformar o criminalidade em terrorismo. Vai mudar em que isso juridicamente? Por que essa narrativa agora? Vocês têm que entender que isso é política. As pessoas não estão preocupadas com a situação do país, não. Está preocupado? Por que não desliga o sinal de celular dos presídios? Por que não bota lá uma antena e bloqueia tudo? Porque não tem culhões para isso. Não tem. Não tem. Um dia pode ser que tenha, mas não tem. A gente sabe. A narrativa do Brasil é exatamente o que o Tropa de Elite fala sobre como funcionam as coisas aqui, né? Então, gente, precisamos entender o que está acontecendo. Uma nação próxima à nossa está próxima a ser invadida e tomada. E ali todo o aparato, só o aparato americano vai colocar em risco a nossa soberania. Só o aparato americano colocado ali, caso os Estados Unidos tomar, e estão dizendo que o Maduro está negociando entrega. Isso aí são palavras deles. Isso aí são palavras deles. Em nenhum momento tu vê um discurso do Maduro, ou seja, já começa uma manipulação de opiniões. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Na guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Um cara como o Trump não tem escrúpulo. Ele está querendo invadir estados da própria nação dele, países próximos, que faz parte dos americanos. Ele não tem controle, não tem limite, ele está com poderes ilimitados, ele já comprou tudo, ele já manda no país. E vou te falar, para tirar ele não sai mais. Ele não sai mais. Então vocês estão vendo lá nos Estados Unidos, autoridades perderam suas autonomias, porque esse cara conseguiu comprar tudo. Esse cara parece uma espécie de anticristo, cara. Entende? E aí ele tirou todo o recurso da ONU. Eu não sabia que os Estados Unidos financiavam 85% da ONU. 85% é dinheiro pra caramba. Se tu tirou um recurso de 80%, você acabou com a ONU. Porque você vai ter que tirar todos os funcionários, tudo que... Imagina, tu ficar só com 15%. 85%, 90%, 15%. Como é que fica a história da ONU? Então, gente, a coisa tá muito estranha. Vocês precisam entender isso, que as coisas não são pomerantes, não. Aqueles discursos de guerra que, vou te pegar e nunca acontecer, está acontecendo diante dos nossos olhos. O cara botou um aparato de guerra, navios com aviões, milhares de aviões, pronto para tomar uma nação. Ele veio para ganhar dinheiro, ele veio para tomar dinheiro, ele quer tomar o mundo. Quando ele tirou os recursos da ONU, se percebe o quê? Que a ONU era um disfarce americano, porque se eles criaram a OTAN, são ligados a 33 países, o que o mundo ia pensar deles? Esses caras estão querendo tomar o mundo. Eles descaradamente se mantiveram em assuntos que parecem bom para a sociedade por um bom tempo, né? Mas agora decidiram do nada sair dessas ruínas, sair desses projetos, né? Projetos de defesa de uma nação, porque eles estão vendo que a China e a Rússia estão crescendo de forma avassaladora. Crescendo, a China está crescendo muito, muitos recursos, muito dinheiro. Só que tem uma coisa, um país super populoso, né? Um país maior quantidade de pessoas, talvez a China não seja só, é 1/5, né, do mundo. Você imagina um país desse em guerra, a fome, da mesma forma que é uma economia incrível, de outra forma você tem muita gente para você poder cuidar. Em uma guerra, a fome dói mais num país assim, né? Um país
com mais quantidade de pessoas. Você vai ter mais quantidade de guerreiros, mas a gente sabe que as guerras de hoje não dependem muito de... você tem muitas máquinas, você tem muita forma de controlar as coisas à distância. Então, qualquer golpe num país é destruição em massa. E como é que vai ser essa situação? Como é que vai ser isso, se isso acontecer? E nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos, em pleno século XXI, onde todas as promessas bíblicas eram que as armas de guerra se transformariam em armas de arado, em utensílios de arado, né? E essa promessa tem se cumprido na sua totalidade, porque antes das nações se construírem como nações, existiam inúmeras guerras. Nada, tudo era inconsistente, nada era permanente. Então, nações que se engrandeciam diante das outras, do nada ruíam por pequenas outras nações, por conta de estratégias, por conta de inteligência. Então, você tinha nações muito grandes que foram devastadas. Então nada era muito consistente. No século XXI, as coisas já são mais consistentes. As nações, elas têm respeito entre si, elas trabalham em harmonia. Tudo isso é muito importante. Todos esses projetos que você vê aí, futebol, atletismo, isso envolve uma nação com a outra. Porque por mais que você não conheça um país, você conhece aquele atleta, você começa a respeitar o país por um representante, entende? Então, como é que uma guerra, como é que estoura-se uma guerra contra pessoas de uma nação que mora ali, alguém que é alguém, o seu ídolo? Como é que estoura uma guerra assim? E nós não somos pessoas de guerra, nós somos pessoas da época da paz. As piores guerras são estouradas nesse momento, porque muita gente não vai se recusar a lutar, né, se acontecer uma guerra. E outros vão ter que lutar porque sabem que se não lutar, é, vão perder a soberania do seu país, vão sofrer situações aqui caóticas, né? Porque uma nação, quando entra na outra, você tem soldados ali meio ruim na cabeça. O cara faz o que quer. Os caras fazem o que quer, né? Como nas ditaduras ocorreram violências, né? Violências sexuais, torturas. Quando você tem pessoas que têm poderes ilimitados, elas abusam, né? Elas conseguem ir na subversão mais profunda de sua mentalidade, porque elas têm carta branca para fazer isso. E isso é horrível, porque há pessoas que não suportam esse tipo de coisa. E é assim que nasce os caras que nunca pegaram em uma arma se tornam guerrilheiros, porque eles não admitem essas coisas. É assim que nasce um sistema opositor. Porque as pessoas só sabem ver assim, não, o cara era de guerrilha, o cara daquilo. Mas você sabe como é que chegou aquilo? Você sabe que a pessoa às vezes chega num ponto que não tem nada a perder e chega a se tornar aquilo que ele nunca sonhou que fosse. A vida, ela toma rumos que você nunca imagina. Ela pode tomar rumos que você nunca planejou, né? E Deus está vendo tudo isso.